Olá, sejam bem-vindos ao Planeta Campo Talks. Eu sou a Yael Bonfim. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre café, porque o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo e a gente vai falar um pouquinho sobre a sustentabilidade envolvida no cultivo desse grão. E eu converso sobre isso com Cecília Seravalli, que é gerente ESG da Nestlé, empresa que conecta o campo à cidade com essa bebida que é tão apreciada em todo o mundo. Cecília, seja muito bem-vinda. Obrigada, pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso de te receber. Deixa eu te apresentar um pouquinho aqui para o público, contar um pouquinho aqui da sua trajetória. Cecília Seravalli Soares é mestre em ciências com foco em pesquisa sobre gestão de stakeholders e desempenho social corporativo pela Universidade de São Paulo. Além disso, ela possui especialização em marketing pelo INSPER São Paulo e é formada em engenharia de alimentos pelo Instituto Mauá de Tecnologia, onde também foi professora de pós-graduação entre 2013 e 2017. Que currículo bacana. Prazer, mais uma vez, ter você aqui com a gente. Eu quero começar falando um pouquinho justamente sobre essa questão da sustentabilidade e sobre como a Nestlé vem participando dessas questões climáticas, né? Eu vi que vocês têm várias metas com relação à redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, eu queria que você começasse contando pra gente quais são essas metas, quais são esses objetivos e como que vocês têm feito para realmente colocar isso em prática. Claro. Acho que hoje em dia não tem como uma empresa existir mais sem pensar em sustentabilidade, sem colocar a sustentabilidade em todas as vertentes do seu negócio. Na Nestlé, a gente trabalha também com vários pilares de sustentabilidade. Então, temos pilares de agricultura regenerativa, de circularidade, das questões sociais, de comunicação e engajamento para a sustentabilidade também, né? Porque também é importante falar sobre isso. Mas uma das nossas principais metas que direcionam realmente esse caminho, essa jornada de sustentabilidade é a nossa meta de net zero. Net zero nada mais é do que equilibrar as nossas emissões de carbono, para que elas tenham efeito zero. Então, obviamente, todo mundo está enfrentando as mudanças climáticas. Eu estava vindo aqui para o estúdio e eu passei num relógio desses de rua e estava 35 graus. Essa época do ano era inverno, era para estar frio. A gente está sentindo na pele queimada, a gente está vendo inundações. Então, as questões climáticas, elas permeiam muitas das discussões dos nossos negócios. A gente já vê impacto em cultivo, em quebra de safra, por causa das mudanças climáticas. Então, uma das nossas principais metas tem a ver com isso, em zerar, né? Ter aquele net zero, zerar o nosso impacto. Como funciona essa meta? A nossa meta é se tornar net zero, zerar, equilibrar essas emissões até 2050. Só que tem um longo caminho para ser percorrido. Então, até 2025, nós vamos reduzir em 20% versus 2018. Então, nossa linha de base está lá em 18%. Vamos reduzir 20% até 2025, 50% até 2030, para sim chegar em 2050 com esse impacto zerado. Não é muito fácil, porque o nosso negócio continua crescendo. Né? Imagina, desde 2018 o negócio está crescendo, produtos novos, lançamentos novos mercados sendo conquistados, mas e aí? Não tem problema. Eu preciso mudar a nossa forma de fazer negócio, nossa forma de cultivar os nossos ingredientes para que até 2050 a gente consiga zerar essa emissões aí, né? O que causa as mudanças climáticas. Eu acho que a ideia é muito essa, né? Justamente tentar equilibrar isso, porque a ideia não é a gente parar de se desenvolver, Exato. Não é a gente andar para trás. A ideia é que a gente consiga ter soluções que façam a gente continuar se desenvolvendo, mas reduzindo cada vez mais as emissões e de uma maneira responsável, né, Cecília? Exatamente. Os pilares de um desenvolvimento sustentável também tem o financeiro, Exato. Também tem a questão da produtividade. Então, por exemplo, quando a gente fala de agricultura regenerativa, um dos pilares é fazer com que a produtividade do cafeicultor também melhore, do produtor também seja elevada, para que ele possa produzir mais, receber mais, ganhar mais com isso, mas com impacto reduzido. Com certeza. E já que você falou da agricultura regenerativa, eu vi que vocês têm diversos projetos voltados justamente nesse sentido, e um deles é o que vocês lançaram recentemente, que é uma nova variedade de café, chamada Star4. É Star4 mesmo? Star4. Star4, tá certo. Desenvolvida aí durante 10 anos. Como é que foi o processo para desenvolver essa nova variedade? Quais são os diferenciais dela para os produtores rurais? Isso tem muito a ver com a agricultura regenerativa? Isso tem tudo a ver, na verdade. Então, acho que
Eu falei no começo que um dos principais impactos para as emissões de gases de efeito estufa na cadeia da Nestlé é a produção de ingredientes. Por quê? Porque na agricultura convencional, tem acho que 2 principais fatores que a gente tem que levar em consideração. Um é o uso da terra, porque em alguns momentos acaba se desmatando, em algum momento se desmatou para cultivar. Então, tem a necessidade sempre de restaurar áreas nativas, que é muito importante. E a agricultura regenerativa é uma nova forma de fazer agricultura. Numa agricultura convencional, por exemplo, tem um alto uso de insumos externos. O solo, ele não é um solo saudável. Quando a gente muda a forma de olhar para a agricultura, e a gente começa a pensar no solo como principal ativo, né? de um cafezal, por exemplo, e ver como tem micro-organismos nesse solo, tem outros plantas de cobertura, tem outras espécies de plantas ali dentro, vai mudando a configuração daquele solo. Aquele solo fica mais rico em nutrientes, em biodiversidade, ele acaba retendo água e aí dando maior resiliência à escassez hídrica, por exemplo. Então, essa própria olhar para o solo, que muda a sua configuração, torna ele mais saudável, começa a tornar aquele cafezal um pouco mais resiliente, menos dependente de insumos. E os insumos químicos é uma questão muito importante, muito relevante nas emissões dos gases de efeito estufa no cultivo. Então, quando a gente muda o solo, muda a estrutura do solo, torna ele mais saudável, menos dependente desses insumos, o café acaba tendo menos... O cafezal, o cultivo do café, acaba tendo menos impacto em relação às emissões. Então, por isso que a agricultura regenerativa é tão importante para a gente. E a agricultura regenerativa é uma caixinha de ferramentas. Nunca tem uma aplicação única, uma receita para todo lugar, para toda a região. Cada terroir, cada região, cada clima, você vai usar ferramentas diferentes. Então, nós temos os plantios das plantas de cobertura, né? Aquelas gramíneas, braquiária, narvo forrageiro, que tem algumas características que ajudam desde reter mais CO2 do solo, ajudar na retenção hídrica, atrair inimigos naturais para pragas. Toda essa variedade, esse mix de plantas de cobertura, traz mais riqueza para o solo. Então, isso é uma coisa. Tem a utilização de fertilizantes biológicos, por exemplo, de compostagem, de rochagem, que também são ferramentas dentro da agricultura regenerativa. E tem o plantio de árvores resistentes, por exemplo. Essas árvores, pensando nesses pilares, foi que surgiu a ideia da Nestlé, há mais de 10 anos atrás, lá no seu Centro de Desenvolvimento de Ciências Agrícolas, a ideia de desenvolver uma variedade que fosse, por que não, mais robusta, mais resistente à ferrugem, com uma menor emissão e talvez um grão de maior qualidade. Então, essa era a ideia inicial. Então, os cientistas, agrônomos e botânicos da Nestlé, em parceria com a Fundação Procafé, aqui no Brasil, desenvolveram uma variedade por meio de um cruzamento clássico de 2 espécies, uma espécie que trazia essa robustez, essa qualidade maior, com uma outra espécie que era resistente a algumas pragas, fez esse cruzamento e está há 10 anos acompanhando o crescimento dessa variedade que foi lançada, que foi registrada recentemente como Star4. A nossa estrela, como nós estamos chamando, ela está sendo plantada em escala maior. Então, nessa primeira parte de desenvolvimento e de testes, né, para realmente entender se ela tinha benefícios em relação a outras espécies, ela já aconteceu. E agora ela está sendo plantada em maior escala para que daqui a alguns anos a gente consiga distribuir essa variedade. E o que ela tem de mais, né? Por que ela é uma estrela? Primeiro que ela apresentou um maior rendimento, maior produtividade. Tem um alto potencial de aumentar a produtividade. E isso significa dinheiro no bolso mais do rentabilidade consumidor. para o produtor. Quando eu tenho maior rentabilidade, com o mesmo uso de insumos, isso é importante, né? Ter maior produtividade com a mesma quantidade de insumos se comparado com o cultivo normal de algumas variedades brasileiras. Eu reduzo a pegada de carbono. Com certeza. Então, eu tenho maior produtividade, menor emissão. E menor área, né? Muito provavelmente também, né? Uma área mais otimizada, né? Sim. Um outro benefício também é a questão dos grãos maiores. Então, é um grão de peneira maior.
Então, isso também é muito interessante. E, claro, a resistência à ferrugem, que é uma praga aqui para o cafeicultor brasileiro. Então, é um exemplo do que a Nestlé está fazendo. Investir realmente em ciências agrícolas para que nós tenhamos no futuro uma agricultura de uma forma geral mais resiliente, mais sustentável, com menor impacto, mas também mais produtiva. Muito bacana. E essa variedade do Star For, ela faz parte da iniciativa Cultivado com Respeito, tá dentro ali dos mesmos pilares, são coisas diferentes? Explica um pouquinho pra gente esse guarda-chuva. Faz parte do nosso pilar de transformar a forma de fazer agricultura no mundo. Certo. Então, o lançamento do Star For faz parte de uma parceria, né, o nosso time de agricultores, o nosso time de sustentabilidade está muito orgulhoso do Brasil ter sido escolhido. Acho que é muito bom mostrar para a Nestlé que o Brasil está na vanguarda de ciência e tecnologia no desenvolvimento das ciências agrícolas também. Mas Cultivado do Respeito também é um pilar, né, no que a gente fala de sustentabilidade para o café. Então, nada mais é do que o Cultivado com Respeito, ele faz parte do programa Nescafé Plan, que é o plano de Nescafé para o mundo. E no Brasil a gente chama Cultivado com Respeito, que abrange 1.500 fazendas fornecedoras de café para a Nestlé, aqui no Brasil. E qual que é o objetivo? É transformar realmente, atuar em alguns pilares. Gente, natureza e conhecimento. Gente, porque a gente não faz nada sem pessoas, né? Sim. A gente precisa de pessoas. Então, tudo relacionado às questões sociais, de direitos humanos, de sucessão familiar, está nesse pilar. Nós temos um pilar de natureza. O café está sendo ameaçado. Assim como acho que você deve acompanhar, né? Muitas culturas estão sendo ameaçadas, estão sendo impactadas pelas mudanças climáticas. Sim. E o café, já tem alguns estudos que dizem que em 2050, nós só vamos ter metade da área de café arábica que a gente tem hoje no mundo. Então, não vai ter café, basicamente. Vai virar um artigo de luxo. Então, é uma coisa impensável, É uma coisa impensável. Coisa e 2050, 20 e poucos anos. Não é? Sim, não é? Nós vamos estar vendo, nós vamos ver isso. Não é nem a próxima geração, não, né? Já é a gente vai estar né? aqui. Então, talvez não tenha café se nós não atuarmos, se a gente não mudar essa forma de fazer agricultura. E o Cultivado, ele tem por esse objetivo prestar assistência técnica também para esses cafeicultores que fazem parte do programa, para que consiga ver esse desenvolvimento na forma de fazer agricultura. Então, por meio, né, do outro pilar de conhecimento e do nosso time de agricultores, nós visitamos todos os anos as 1.500 fazendas, promovemos treinamentos, parcerias, investimento, para que aconteça realmente esse avanço na forma de fazer agricultura. Então, nós temos mais de 1.500 fazendas que fazem parte do programa, 100% dessas fazendas são certificadas, 100% do café adquirido pela Nestlé é rastreável. Então, 100% das nossas fazendas já tem pelo menos uma prática de agricultura regenerativa. Então, é o maior programa de sustentabilidade para cafés no mundo. E no Brasil, pela importância do mercado brasileiro, por ser o maior produtor, nós temos também um programa muito robusto que está em 100% das fazendas que fornecem café para a Nestlé no Brasil. Que bacana, né? E quando a gente vai no mercado, você olha ali na prateleira, a gente vê realmente que o café, ele é todo cheio ali de símbolos, né? Cheio de selos. De selos, né? Isso é muito legal também. E essa comunicação com o consumidor, vocês percebem que existe essa demanda por parte do consumidor realmente, que ele está preocupado com isso? Existe um avanço, mas ainda não é uma coisa essencial. Isso é um papel nosso também. Um dos nossos pilares de sustentabilidade é falar de sustentabilidade por meio dessa comunicação, para que isso se torne um diferencial competitivo também, por que não? Mas nós temos também que ter esse papel de ensinar o que é. Porque o consumidor está caindo na real de que a sustentabilidade é necessária. Sim. Está sentindo na pele. Mas talvez não, tenho certeza, nós precisamos também falar sobre isso, ter oportunidades como o seu programa, por exemplo, que fala de sustentabilidade em vários momentos, para que comece realmente entrar na cabeça de que a sustentabilidade é importante e que ele tem o poder de escolha dele na Sim. gôndola em qual café
ou qualquer produto é mais sustentável. Muito bom. Cecília, agora para além da questão do cultivo em si, que a gente já falou bastante aqui de agricultura regenerativa, de diminuir o uso de químicos e tudo mais, a Nestlé também tem um projeto interessante relacionado ao reflorestamento, inclusive é um programa global de vocês. E aí eu queria entender como que funciona essa iniciativa no mundo, quais ações estão sendo realizadas aqui no Brasil relacionadas a esse projeto. Nossa, é um projeto enorme esse. Então, dentro do nosso pilar lá de Net Zero, nós vamos mudar a forma de fazer agricultura para reduzir os nossos impactos. Então, a gente reduz as emissões por meio de agricultura e outros também projetos. Mas o que sobra, o remanescente, precisa ser removido de alguma forma. Sim. E a melhor forma de se remover é por meio do... Esse gás de efeito estufa é por meio do plantio de árvores. Então, esse programa, que é um programa global de reflorestamento, ele vai plantar, num período de 30 anos, 200 milhões de árvores em diversos biomas do mundo, onde a Nestlé, próximos, nos arredores dos locais onde há cultivo de ingredientes para a Nestlé. Então, aqui no Brasil, a gente tem 2 projetos bem relevantes nesse sentido. Um é com o Instituto Espinhaço, que nós temos como parceiro o Instituto Espinhaço, que vai plantar 6 milhões de árvores nativas em Minas Gerais, em região de Cerrado e Mata Atlântica. E um projeto com a SOS Mata Atlântica que vai plantar 1,5 milhão de árvores também. E o legal, né, que não é só plantar e ir embora. Esse programa ele exige acompanhamento. Então, nós vamos, por meio dos nossos parceiros, acompanhar essas árvores até a sua consolidação para que realmente elas se tornem, que elas cumpram o papel de restauração. Então, são 20 anos aí de acompanhamento no Brasil, 30 anos de projeto no mundo inteiro, justamente para apoiar na nossa meta de ser Net Zero até 2050, porque a meta, afinal de contas, não é só do Brasil, ela é da Nestlé global. Muito bom. E é legal também quando a gente fala no reflorestamento, porque além desse pilar ambiental, claro, existe também toda a preparação de mudas, né? As pessoas que vão fazer parte desse trabalho, e isso também gera um grande impacto social, eu imagino, né, Cecília? Você tem razão, é muita gente envolvida. Porque são muitas árvores, as comunidades locais, elas precisam ser envolvidas. Então, sim, não tenho dúvida que é um benefício não só para o ambiente, mas também para toda a comunidade que está ali ao redor das fazendas que cultivam os ingredientes para a Nestlé. Muito bom. Cecília, já que a gente falou dessa questão do impacto social, eu queria que você falasse um pouquinho do programa Fazedores de Café que vocês têm, contasse um pouquinho como é que esse projeto funciona, como é que ele nasceu, quais os impactos dele até agora. O programa Fazedores de Café, ele é um programa que não é nem projeto mais, já é programa, porque nós já consolidamos. Ele nasceu, né, o nome Fazedores de Café, ele nasceu por meio do Diego Gonçalves, que ele é proprietário de uma cafeteria aqui em São Paulo chamada Sofá Café. Então, o princípio do programa dele era formar jovens em vulnerabilidade social para que eles tenham um ofício, o ofício de barista, e conseguissem um trabalho na área. Então, nós descobrimos o Diego, nós descobrimos esse projeto e, no primeiro momento, falou assim, olha, a gente tem uma ideia diferente. O café, né, quando a gente olha lá para o produtor, para o campo, tem uma questão muito relevante de sucessão familiar. E eu acredito que não seja só no café. Sim, né? É uma preocupação, acho que de todo o agro, né? Por quê? Porque eu imagino, né, que as pessoas, elas... querem estudar e ir para a cidade. Tem um pouco dessa mentalidade, dessa vontade. Só que por meio do Fazedores de Café, a gente quer mostrar para os jovens que o café pode ser rentável, pode ser produtivo, pode ser moderno, pode ser sustentável. E como que a gente faz isso? Então, a gente chama jovens de 18 a 29 anos. Essa idade ela faz parte também de uma janela de idade que contribui para um projeto Nestlé por crianças mais jovens. Esse programa ele recruta jovens de 18 a 29 anos, que é uma idade importante para prestar conhecimento, para realmente mudar a mentalidade desses jovens. E a gente leva ele para regiões cafeeiras para passar uma semana lá, fazendo um camp, é um acampamento. Eles ficam em hotel, com atividades, aulas, experiências durante toda a semana. E esses jovens que vocês pegam eles, tipo, jovens da cidade? Sim. As cidades que a gente foi até agora foram cidades onde nós temos fornecedores de café. Então, já foi São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, Linhares, no Espírito Santo, Chapada Diamantina, na Bahia. Na semana que vem, a gente vai ter uma edição em Eunápolis, na Bahia, também. Olha. Onde a gente leva esses jovens, 40, 50 jovens por edição,
E eles têm aula de agricultura regenerativa, de técnicas de barismo, de técnicas de cultivo. Eles ficam lá e é tão interessante porque a gente já recebeu jovens nesses projetos que eles têm uma fazendinha de café, tem lá uma terra onde eles plantam café e eles nunca tinham tomado o próprio café. Gente... Então, a ideia do programa é trazer profissionais renomados, voluntários da área também, que vão lá, falam de características sensoriais do café, curvas de torra, sabe? É muito legal para mostrar realmente a riqueza que é o café. Então, nós fizemos, já estamos na 5ª edição desse projeto do campo, ele acontece uma vez ao ano, onde nós promovemos, junto com o Sofá Café, essa edição no campo. Mas aí... a gente queria mais, a gente queria aumentar esse impacto, porque a gente entende também que o café, que o programa lá inicial do Diego, de pegar jovens em vulnerabilidade nas cidades, fazia muito sentido. Então, a partir deste ano, nós também estamos promovendo uma série de semanas de formações como essa em cidades diferentes do Brasil. Então, no começo do ano, a gente fez uma promoção com o Nescafé, onde todos os dias um consumidor era presenteado com R$5.000 e R$5.000 era um repasse que a Nestlé ia fazer para o projeto Fazedores de Café na cidade sair do âmbito de São Paulo, porque antes ele era só em São Paulo. Então, a gente já está em 2 cidades, a gente já fez em Brasília, já fizemos em Belo Horizonte, e vamos ter um na região sul, na região norte, mas na região nordeste, para levar também a formação de barista para além de São Paulo. E com isso a gente quer aumentar nosso impacto, aumentar a empregabilidade desses jovens, realmente mostrar que o café pode ser uma fonte de renda tanto para o jovem da cidade, como barista, como um empreendedor, por que não? Mas também para que lá no campo ele se sinta motivado a continuar, a fazer o negócio da sua família prosperar, ou trabalhar como agrônomo numa fazenda, no campo mesmo. Então, é um projeto que ele existe, faz 10 anos que o projeto Fazedores de Café começou com o Diego, e nós estamos nessa empreitada faz 5 anos já e não pretendemos mais parar. Muito bom, que legal. E assim, além desse impacto social tão bonito que você falou, acaba sendo uma ferramenta também para a gente mostrar melhor a realidade do agronegócio para as pessoas, né? Com certeza. Para todo mundo. É muito importante. É muito importante. E justamente o jovem, ele é, para nós, assim, ele é o canal para essa conversão, para uma transição para uma agricultura mais sustentável e regenerativa. É mais fácil falar dos benefícios, falar do que precisa ser feito para mudar com o jovem. Então, ele acaba sendo um canal também para acelerar essa transição para uma agricultura mais regenerativa. Muito bom, Cecília. Bom, foi um prazer conversar com você. Falamos de muita coisa legal por aqui. Muito bom conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, de impacto social e também ambiental. Então, realmente foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. É sempre muito bom. Eu falo que é muito importante falar sobre sustentabilidade nos maiores, em todos os canais possíveis, para levar essa mensagem para que todo mundo saiba que nós precisamos fazer diferente, fazer de uma maneira mais sustentável, mais resiliente e mais produtiva, por que não? Perfeito. Obrigada mais uma vez. Bom, vou ficando por aqui então com o Planeta Campo Talks de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e te vejo de segunda a sexta-feira ao meio-dia com o nosso programa ao vivo também aqui na tela do Canal Rural. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo Talks. Patrocínio JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.